Seus direitos com o subcoordenador do PROCON do nosso estado, Tomácio Leonardo. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 99205-3030. Vou repetir para você, 99205-3030. O ouvinte pergunta aqui, o ouvinte conta que comprou uma geladeira em um estabelecimento comercial e com 30 dias a geladeira pifou. Mandou para garantia, já fazem 4 meses que não conserta, ele está no prejuízo. Como é que é essa questão? Existe um prazo para que a assistência técnica possa consertar o problema? Deveria ter deixado uma geladeira reserva na casa do cliente? Como é que é, Tomás? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo Oliveira, que está aqui presente. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Marcos, existe prazo sim, certo? O artigo 18 do nosso Código do Consumidor estabelece que desde o momento que o consumidor entra em contato com o fabricante daquele produto ou até com a loja onde foi realizada a venda, deve ser gerado um protocolo e começa a contar um prazo máximo de 30 dias para que aquele problema esteja solucionado. Ou seja, dentro desse prazo de 30 dias, aí vai depender de qual é o produto. Nesse caso é uma geladeira, que é uma situação um pouco mais grave, né? Porque é um item de primeira necessidade em qualquer residência. Isso, você veja que tem pessoas, Marcos, que passam a vida muito bem sem uma geladeira. Mas tem gente que pode ter uma questão de medicação, a insulina, no caso do portador da diabetes, que é necessário que seja mantido refrigerado, outros tipos de medicação, até alguns alimentos específicos para certos tipos de pessoas que necessitam daquele tipo de alimentação, dependendo de certa condição. Ou seja, é um item diferente, por exemplo, de um celular, de uma televisão, de outros produtos. Mas, enfim, a lei ela não escalona o produto. Existe até um escalonamento na legislação, mas que depende ainda de uma regulamentação de quais seriam esses itens tipicamente considerados de primeira necessidade, certo? Mas, enfim, padronizadamente para qualquer produto, apresentou o vício dentro do prazo de garantia, o consumidor pode entrar em contato com a loja onde ele realizou aquela compra ou diretamente com o fabricante. Eu sempre oriento o contato com o fabricante, porque esse contato, Marcos, vai gerar documentos e informação que são muito salutares para o consumidor quando acontecer esse caso que aconteceu com o ouvinte que fez a pergunta, de não ser cumprida a lei, porque o prazo dos 30 dias ele é máximo. Gerado aquele protocolo, se o consumidor tiver a obrigação, por exemplo, de enviar aquele produto pelo correio, sem nenhum gasto, nesses gastos os gastos, quem arca com os gastos é o fabricante. No momento que ele posta o produto no correio, ou no momento que ele aciona a assistência técnica, se existir assistência na cidade de Caicó, começa a contar o prazo de 30 dias. Dentro desse prazo, o produto tem que ser devolvido para o consumidor em perfeitas condições de uso. Ou seja, essa geladeira aí, há 3 meses, há 90 dias, já deveria estar na casa do consumidor em perfeitas condições de uso. Quando isso não acontece, Marcos, quando o prazo é extrapolado, ou quando o produto é devolvido sem o devido reparo, se apresenta ainda um vício, já nasce para o consumidor o direito de exigir daquele fabricante a troca daquele produto, a substituição do produto por um novo, também em perfeitas condições de uso, com garantia imaculada, vai vir um novo documento fiscal, vai começar a contar aquela nova garantia que pode ser de 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende do fabricante e do produto, ou ele pode exigir a restituição da quantia paga. Essa restituição, Marcos, ela tem que ser monetariamente atualizada, é uma atualização dada pela poupança, é muito pequena hoje com a inflação que nós temos no nosso país, às vezes é até inconveniente para o consumidor ele exigir a restituição daquela quantia paga, porque às vezes o valor que ele vai receber não é suficiente para comprar o mesmo produto. Mas enfim, respondendo a pergunta, em definitivo, foi descumprido aquele prazo de 30 dias, que é o prazo criado pela lei, então já nasce para o consumidor o direito de exigir o produto novo ou o dinheiro de volta. Nesse caso aí, eu já oriento o ouvinte que procure o contato com o PROCON. Entre em contato, esse contato pode ser pelo WhatsApp, pode ser o contato 100% virtual, é o 992232261. Nesse contato, eu vou encaminhar para o consumidor uma mensagem onde eu solicito ali os dados básicos necessários para a abertura de uma reclamação. Você também perguntou, Marcos, se é obrigado que exista uma geladeira substituta para ser colocada à disposição do consumidor. Algumas assistências técnicas da cidade de Caicó dispõem desse serviço, algumas oferecem, mas, Marcos, a lei não obriga,
A lei, infelizmente, não obriga esse serviço de substituição, de ser colocado um produto substitutivo, ainda que seja temporariamente. Algumas assistências elas disponibilizam quando há a disponibilidade desse produto lá em estoque para eles. Quando existe uma geladeira que é usada de outro serviço que ficou em poder da assistência, então aqui em Caicó isso acontece muito, mas infelizmente, eventualmente pode acontecer a situação do consumidor procurar assistência que foi indicada pelo fabricante e não ter esse produto. Infelizmente a lei não obriga. O artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 18, Marcos, ela fala que para produtos de primeira necessidade, produtos essenciais, não haveria para o consumidor a obrigação de aguardar esses 30 dias para o reparo. O fabricante ele devia fornecer imediatamente as opções de troca ou de restituição da quantia paga. Isso está no parágrafo 3º do artigo 18 do CDC. No entanto, até hoje, passados aí mais de 30 anos, se aguarda uma regulamentação para que a lei especifique quais são esses gêneros, esses artigos de primeira necessidade, que são indispensáveis para o consumidor. Hoje nós vivemos uma situação onde a geladeira, a linha branca, ela é indispensável, mas para certas pessoas como você, Marcos, Geraldinho, o celular, o notebook é indispensável também, porque é instrumento de trabalho, para outras pessoas não é. Então é muito importante essa regulamentação que nós ainda esperamos, né, depois de 30 anos, mas que quem sabe um dia possa ocorrer. No entanto, o direito, como eu falei, é padronizado, o prazo é 30 dias, nesse caso já cabe aí há muito tempo para esse ouvinte, o direito de troca ou de restituição da quantia paga. Procure o PROCON, entre em contato com o 992232261 imediatamente. A ouvinte pergunta, para cancelar uma linha de telefone celular, tenho que pagar a multa abusiva que eles estão pedindo? Meu pai nem chegou a usar, não sabe mexer no telefone. Marcos, é o seguinte, essa multa rescisória, ela não é uma exigência ilegal por si só. A multa rescisória ela é permitida, está prevista desde o Código Civil de 1922, já se falava lá em multa rescisória pelo cancelamento contratual prematuro. Né? Em outros tipos de contrato, obviamente não existia a telefonia celular como existe hoje, até a telefonia normal, né? Era muito mais complexa, não existia o serviço de internet. Mas veja bem, o que é que diz, qual é o entendimento dos PROCONs do direito do consumidor? O que é errado é o consumidor contratar o serviço de telefonia, às vezes, Marcos, aquele serviço que ele contratou, aquele plano, aquele pacote, uma promoção, custa ali R$ 49,90 por mês. Pode ter valores diferenciados, R$ 59,90, R$ 69,90, R$ 159,90, porque há também serviços bem caros, comerciais inclusive. Então você recebe ali do fabricante, do provedor, da operadora de telefone uma promoção. Seu serviço aqui custa R$ 70, mas se você ficar contratado durante um ano, se você assinar a cláusula de fidelização, durante 4 meses, você vai pagar só R$ 29,90, ou seja, R$ 50 de desconto, R$ 60 de desconto. Não é correto que o consumidor aceite essa promoção, permaneça naquele período do valor mais baixo e imediatamente depois de cumprir o período solicita o cancelamento. Esse é um dos casos, Márcio, onde a multa poderá ser cobrada desde que ela fosse de conhecimento do consumidor. Existe um tripé que justifica a cobrança da multa rescisória. O primeiro é o direito pleno do conhecimento do consumidor. Não cabe jamais a cobrança da multa quando o consumidor só fica sabendo que existe multa no momento que ele solicita o cancelamento do serviço. Quando ele fica sabendo depois, essa multa não pode ser cobrada, porque o direito de informação foi descumprido. O segundo, tripé, não poderá ser cobrada essa multa se o pedido do cancelamento prematuro do contrato for fundamentado em má prestação do serviço. O serviço de internet daquela operadora de telefonia não funciona, o serviço de internet de um provedor contratado não funciona. Então, se o consumidor tem pelo menos um protocolo reclamando do mau funcionamento do serviço, está sem internet, está sem telefonia, não está conseguindo fazer ligação, o plano não deu certo, ele vai poder desistir daquele contrato prematuramente e procurar outra operadora ou outro formato de contratação dentro da mesma operadora sem pagar a multa, essa multa rescisória, né, a multa da fidelização. E o terceiro tripé, né, que justifica aí a cobrança, é o fornecimento de algum produto ou serviço especial para o consumidor. Essa multa de fidelização, ela não pode existir por si só, simplesmente para dar um direito de escravizamento daquele consumidor. Né? Ele não pode ficar escravizado, ser escravizado à toa.
durante um período de 1 ano, de 2 anos. Existem alguns tipos de serviço, por exemplo, como o de internet, onde o período máximo de fidelização é de 1 ano, isso já está previsto em lei, por exemplo. Mas, enfim, tem que haver uma contraprestação para o consumidor. No caso da telefonia, um desconto durante 2 meses, 3 meses, 4 meses sobre o valor real daquele serviço. No caso da internet, a instalação de equipamentos de forma gratuita, sem nenhuma cobrança para o consumidor, um desconto também nas mensalidades iniciais. Então tem que haver uma justificativa, não se pode cobrar à toa por nada essa multa de fidelização. Então a pergunta aí, o pai do ouvinte nunca chegou a usar, ele não sabe usar. Então eu precisaria, Marcos, nesse momento, de mais informações, se o serviço realmente nunca chegou a funcionar, se quando ele contratou o serviço foi explicado claramente que havia essa multa, né? Então eu vou dizer a mesma coisa que falei para o outro ouvinte, entre em contato com o PROCON, basta mandar um bom dia para o 992232261, não recebe ligação, não recebe áudios, você manda um bom dia, você manda um joinha com a mão, que eu já respondo com a mensagem, vou afinar essa história com você, para saber se tem cabimento ou não essa multa. Mas, Marcos, eu vou dizer outra coisa que eu já disse aqui, sei lá, 1000 vezes, nesses mais de 7 anos de programa. Quase 100% dos casos onde o consumidor entende que há alguma afronta ao seu direito, que há alguma coisa errada na prática comercial daquele fornecedor, em quase todos os casos realmente existe, em quase todos os casos nós conseguimos alguma solução. Trabalhamos ainda até hoje, depois de 7 anos, com pelo menos 90% de solução, em algumas épocas até mais do que isso. Tem mais perguntas? Comprei uma geladeira em um site famosíssimo, né? É uma loja aí virtual, né? Também tem loja física, né? E meses após ela começou a desmanchar a porta do congelador. Antes de 1 ano, fui na loja, eles alegaram que não pode fazer nada. Ainda tem como procurar o PROCON? Marcos, a questão do site famoso, da marca famosa, você veja, nós recebemos reclamações, número muito maior de reclamações das lojas famosas do que das lojas pequenas. Recebemos mais reclamações das marcas famosas do que das marcas desconhecidas. Isso não é mágica, não estou dizendo que a marca desconhecida é melhor, nem que a loja que não é conhecida é melhor. É devido ao volume de vendas. Todos esses produtos, como a geladeira, que é da pergunta, geladeira, computador, celular, televisão, micro-ondas, todo produto que é fabricado em linha, infelizmente, em algum momento, basta ali um dia, meio dia, 1 hora de uma regulagem anormal no equipamento, para ele não sair perfeito, a produção não sair perfeita. Às vezes o material da produção, da porta do congelador do ouvinte, foi uma ponta de estoque, uma subeja no material que o fabricante comprou para a produção e montagem. Isso infelizmente pode acontecer, todos nós estamos sujeitos a isso, mas existe a lei para ajudar a reparar o problema quando aquele fabricante ou aquela loja não se propôs a solução. Nesse caso aí, a loja, Marcos, ela teria pelo menos a obrigação da loja, de fato, a obrigação da loja, embora a legislação estabeleça uma solidariedade de responsabilidade entre vendedor e fabricante, a cadeia produtiva, desde quem fabrica, de quem vende, de quem expõe a venda, ela é solidária na solução do problema, mas essa solidariedade ela vem de uma época onde era muito difícil o contato entre o consumidor e o fabricante. Por exemplo, era impossível a pessoa de Caicó, estado do Caicoense, 30 anos atrás, 40, 50 anos, ter contato com uma Arno, com uma empresa Vichacemp Toshiba, que existia no passado, outras marcas, Bravox, você não tinha como ter contato. Não existia nem orelhão nas cidades, era difícil você comprar uma ficha DDD, que era caríssima, e você colocava aquela ficha cara no orelhão, com menos de 1 minuto caía, encerrava sua ligação. As pessoas não tinham dinheiro, não tinham condições de ter contato com o fabricante. Então, a quem você reclamava? Na loja aqui da cidade de Caicó, onde você fez a compra. E muitas vezes a loja achava, não tem nada a ver com isso. O fabricante é outro, eu só revendi. Então, ali ela criou uma solidariedade. Então, toda aquela cadeia produtiva que de alguma forma ofere lucro do consumidor, todo mundo que ganha alguma coisa é responsável pela solução daquele problema. Existe aí alguns vácuos, por exemplo, em relação à transportadora, em relação aos correios, que eles são contratados, quem vai responder, eles só respondem a quem os contratou. Geralmente não é o consumidor que contrata o correio, ainda que ele pague frete, não é o consumidor que contrata a transportadora, ainda que ele pague frete. Mas enfim, a obrigação da loja nesse momento seria, no mínimo, indicar os contatos ou orientar esse consumidor a como procurar assistência técnica do fabricante. Quase que não sai a palavra, hein? Para provar que é ao vivo.
Quase que não sabe o trava-língua. Mas uma obrigação também da loja que vende seria entrar em contato com esse fabricante, fornecer, já gerar ali um protocolo de atendimento, gerar uma ordem de serviço, encaminhar esse consumidor para assistência técnica, porque só a assistência técnica é que vai dizer se tem ou não direito à troca do produto, porque tem aqueles casos do vencimento do prazo de garantia do fabricante, existem os casos onde por algum motivo é apontado um mau uso do consumidor, esse mau uso pode ser decorrente do fornecimento de energia elétrica, pode ter sido uma sobrecarga, pode ter sido uma oscilação, já vai jogar a responsabilidade para cima da COSERN, que nesse caso é a concessionária. Então, mas só quem pode dizer que sim ou que não é a assistência técnica. E a loja ela teria pelo menos a obrigação de prestar esse auxílio, se não existir assistência técnica na cidade. A lei, hoje, as decisões aí do STJ, criam uma obrigação mais forte para a loja, para aqueles produtos onde não existe assistência técnica na cidade. Aí vai cair principalmente para celular e computador. Se existir assistência na cidade, você pode manter contato com a assistência, mas o primeiro passo é entrar em contato com o fabricante. Tente o contato com o fabricante, porque você vai ter que ter pelo menos sua solicitação recusada por algum motivo, para que possa procurar o PROCON e abrir a solicitação administrativa, para que depois possa procurar, por exemplo, a via judicial. Se você passou da garantia, se o seu produto, seja qual for, queimou com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, e está nascendo muito forte aí no Poder Judiciário a teoria da expectativa da durabilidade do produto, ou da vida útil do produto. Marcos, hoje não é mais legal, não é mais correto que se venda um produto com 1 ano de garantia feito para durar 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, como acontece muito, por exemplo, com a bateria automotiva, né, com outros produtos. Então, está se criando no Judiciário essa teoria, já decisões, inclusive tribunais superiores, é uma questão que fica mais distante da atuação do PROCON, é uma questão judicial hoje, mas em breve acreditamos que com a solidificação, quando isso deixar de ser apenas a decisão judicial e virar lei também, vai poder se discutir no PROCON até um produto que tenha 5 anos de uso, dependendo de como esteja a qualidade daquele produto, de como foi o uso e o trato que o consumidor deu àquele produto durante esses anos que ele usou. Obrigado por sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Marcos, eu que sempre agradeço pelo espaço, né? Um serviço de utilidade pública. Daqui a pouco você vai reproduzir o telefone do PROCON, o WhatsApp, com sua voz de trovão, que é melhor do que a minha, que é o 99223-2261. 99223-2261. Não vai enviar áudio, não vai fazer ligação. Basta se você me mandar um bom dia. Lembre-se, Marcos, é sempre muito lotado, sempre tem muito serviço. Nós trabalhamos aqui também em Caicó com mais de 50% de todo o serviço do estado do Rio Grande do Norte. Não é só Caicó, são várias cidades da região. Inclusive, buscam o serviço do PROCON pessoas de cidades onde há PROCONs por aí, pelo estado afora. E esse serviço ele não é recusado. O serviço, a nossa obrigação aqui é cuidar do direito do consumidor dentro do estado do Rio Grande do Norte, esteja onde ele estiver, bateu aqui, vai ser feito. Então, por isso, você manda um bom dia para mim agora e daqui até às 10 da manhã eu não lhe respondi ainda, mas será respondido, não se preocupe, nenhuma solicitação fica sem esse atendimento. Então, o recado do coração, né? Os beijos e abraços para minha mãe, minha maravilhosa mãezinha, que fez aniversário quarta-feira passada, dia 10 de agosto, né? Parabéns para a mamãe. Eu mandei já, eu tive um contato com ela, mas fica aqui também a público, já que não pudemos estar aqui na terça-feira passada. Os abraços e beijos do mundo inteiro para Ali, que está lá em casa agora, nesse momento aqui no Recreio, em Caicó. E mais uma vez, obrigado pelo espaço, Tom Miguel. Até a próxima terça-feira. 7h10. O Tomásio volta na próxima.